vamos iniciar aqui no versículo 10 até o 13. Amém? Vou colocar para você na tela. Nos demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. A armadura de Deus é um texto muito conhecido, talvez para alguns, para outros que estão começando agora, estão aprendendo mais sobre o que é a armadura de Deus. E nós vamos meditar aqui sobre cada parte da armadura. Mas antes de eu colocar as partes aqui, eu quero pedir para você ficar até o final do vídeo, eu quero colocar para você aqui um entendimento logo dessa introdução que eu coloquei aqui. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Para quê? Para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firme. Irmãos, o dia mau vem para todos. Todo cristão passa por lutas, passa por adversidades, problemas, situações complicadas em sua vida. Mas eu coloquei aqui uma observação. Devemos se vestir, ou revestir de toda a armadura espiritual. E não somente uma parte ou outra, para não sermos atingidos pelo maligno. O que eu quero dizer com isso? Que nós, que queremos na palavra de Deus, não podemos apenas ter uma parte da armadura. Nós vamos ver aqui as partes aqui, e cada parte ela tem uma importância na vida do cristão. Então você não pode, por exemplo, você ter o capacete da salvação e você não ter a espada do Espírito, que é a palavra. Ou você tem a espada do Espírito, mas você não tem o capacete da salvação. É isso que eu quero dizer para você aqui. Todas as partes são importantes. Nós devemos ter cuidado e devemos se revestir, ou seja, de toda a armadura espiritual, tá bom? Nossa armadura é espiritual, é como está escrito aqui. Nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas a nossa luta é espiritual, contra os demônios, contra o inimigo que trabalha dia e noite para nos afastar da presença de Deus. Amém? Vamos então para a primeira parte da armadura? Vamos lá. Vamos começar aqui a estudar cair e nós vamos meditar na palavra de Deus e aprender da parte do Senhor hoje, em nome de Jesus. Efésios 6,14 diz assim: estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. Então, logo de início, nós temos duas partes da armadura nesse versículo 14. A primeira parte é cingido, ou seja, o cinto da verdade. E eu vou colocar para você aqui o entendimento. O cinto da verdade. A primeira parte da armadura é Deus, de Deus é a verdade. Amém? A primeira parte da armadura de Deus é a verdade, ou seja, é o cinto da verdade. E como está escrito lá em João 8,32, um texto bem conhecido, conhecereis a verdade, e a verdade o que? Os libertará. Então, você tem que entender que o cristão, ele vive em verdade. A pessoa que serve a Deus não pode ter uma vida de mentira. É porque nós sabemos que o pai da mentira é quem? É o diabo, exatamente. O pai da mentira é o inimigo. Então, quem é de Deus, irmãos, vive em verdade. Se você é uma pessoa que realmente tem a palavra de Deus na sua vida, você procura andar de acordo com a palavra, então você tem que viver a prática da verdade. Então, a primeira parte é essa. E aí no versículo 14 ainda tem a segunda parte, que é a couraça. Eu vou colocar para você. A couraça da justiça. Deixa eu ler para você. A couraça é a armadura que protege o peitoral e as costas, desde o pescoço até o final das costelas. Tá? Em Efésios 6,14. Quem é de Deus vive em justiça. Eu coloquei uma referência aí para você entender. Está em 1 João 3,7. Depois você pode ler na sua Bíblia. Diz assim, filhinhos, não vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Ou seja, quem é de Deus pratica a justiça, pratica a palavra. Quem é de Deus é justo. Não tem como uma pessoa que serve a Deus, ela ser injusta. Quem é injusto é aqueles que praticam a vontade do inimigo. Então, a couraça da justiça, só para você entender, preste atenção aqui,
A couraça era aquela parte que ia proteger tanto a frente como a parte de trás, as costas. Eu não sei se você já viu um soldado romano. Um soldado romano, não sei se você já viu a armadura, depois você pesquisa como que era essa armadura. Então, tinha aquela couraça, que ela protegia a parte da frente e a parte de trás. E essa couraça, o apóstolo Paulo ele declara que é a justiça, ou seja, quem anda em justiça tem a proteção de Deus, tanto na frente como por detrás. Amém? Você está entendendo? Depois do seu comentário aqui, o que você está achando desse estudo em nome de Jesus. Tá bom? Vamos continuar então? Vamos agora para Efésios 6,15. Vou colocar para você. E calçado os pés na preparação do evangelho da paz. O que representa esse evangelho da paz? O que é calçar, né? Os calçados espirituais aqui que a Bíblia está nos ensinando. Eu vou colocar para você. Os calçados da paz. Servimos ao Deus da paz. Ele é a nossa paz. Quando somos conduzidos por sua palavra, temos paz em meio ao caos. Está dando para você entender? Quando você serve a Deus, você anda na presença de Deus, você tem paz em meio às guerras. Você tem paz em meio aos problemas que esse mundo apresenta. E aí eu coloquei uma referência de João 14, 27, que diz, né? Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Palavras de Jesus. Não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Amém? Então, quando você calça os calçados da paz, você coloca nos seus pés a paz, a prática da paz, então você tem a presença de Deus. Você tem essa presença que Jesus disse, ó, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Então, são partes importantes da armadura. Dando para você entender que cada parte ela tem uma importância. E essa armadura, irmãos, ela é um sentido figurado que o apóstolo Paulo conta, mas ela tem um significado espiritual para as nossas vidas. Então, cada parte representa uma proteção, uma área que Deus ele vai cuidar de nós. E que também vai nos usar para vencer as ciladas do inimigo. E nós vamos ver isso para frente aqui. Vamos continuar aqui o estudo da palavra do Senhor. Agora nós estávamos no 15, vamos para o versículo 16. Amém? Vou colocar para você. Tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Olha que interessante isso. Mais uma parte da armadura. Que parte? O escudo. O escudo, ele protege, o escudo, ele blinda você dos dardos. O que são dardos? São as ciladas do inimigo, as investidas do inimigo contra a sua vida. Você é tentado, você é afligido com esse mundo, você às vezes é perseguido. Tudo isso são dardos do inimigo. Tudo isso são situações que o inimigo tenta para te parar. Porque o objetivo dele é o quê? Parar você e fazer você retroceder. Eu coloquei aqui, ó. O escudo da fé, ao qual o apóstolo Paulo se refere, era um escudo romano, grande e quadrado. Ele cobria praticamente todo o corpo do soldado, dificultando ainda mais a vida do adversário. Ou seja, esse escudo, ele bloqueia todo o ataque do inimigo. E a nossa fé é isso, meu irmão. A nossa fé, ela é não somente para a gente alcançar vitória, mas para nos proteger. Não está escrito aí, eu coloquei uma referência, Hebreus 10, 38. Mas o justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Ou seja, quem é de Deus vive pela fé. Quem é de Deus tem esse escudo, a fé sobrenatural na palavra de Deus. É um escudo, é uma proteção. Por exemplo, você recebe uma notícia ruim, mas aí você tem a fé. Não, mas eu creio na palavra de Deus. Você recebe lá uma notícia negativa, não, mas a palavra diz isso. Ou seja, isso é um escudo. Você está se protegendo. Você não está dando crédito àquilo que estão falando, pensando, àquilo que o mundo está apontando contra você. Mas você está dando crédito ao que? A palavra. Amém? Está dando para você entender? Lá em Isaías fala, né? Quem deu crédito à minha pregação, a quem se manifestou o braço do Senhor. Vamos continuar então? Continuando aqui o nosso estudo. Versículo agora 17. Tem mais duas partes da armadura. Continuando. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Mais duas partes. O que é o capacete da salvação? Vou colocar para você. O capacete da salvação, um dos campos de batalha mais difíceis de manter a firmeza em toda a batalha espiritual, com certeza, é o quê? É a mente.
Preste muita atenção nisso. Uma das partes mais importantes, tanto que eu coloquei uma referência que está em Filipenses 4:8, que diz assim, ó: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, algum louvor, nisso pensar. Depois você pode ler. A sua mente, meu irmão, ela tem que ter o capacete da salvação. E o que é esse capacete? É a certeza da sua salvação. Porque o inimigo ele vai fazer de tudo para dominar o quê? A sua mente. Colocar pensamentos que venham te afastar da presença do Todo-Poderoso, do Senhor. Então, se você não tem essa parte, não adianta você ter toda a armadura, do pescoço para baixo, se você não tem a certeza da salvação. Se você ainda não se entregou a Jesus, você tem que se entregar. Porque é como se você tivesse toda a armadura, todo o conhecimento, mas se você não se entregou, não adianta. Se você vive na prática do pecado, não adianta. Então você tem que ter a salvação. E a única forma de você ter a salvação é se entregando a Jesus. Jesus disse, né, que se você confessar que Ele é o Senhor, se entregar a Ele, então você será salvo. Você tem que ter essa parte. Por quê? O capacete ele protege a cabeça. E o crente, o cristão que tem a sua mente cheia de pensamentos malignos, essa pessoa está perdida. Então você precisa proteger. Por isso eu coloquei, né, que um dos campos de batalha mais difíceis de manter firmeza é a mente. Sua mente tem que estar focada, firme na palavra de Deus. Então você precisa ter essa parte. Amém? Vamos continuar aqui. No mesmo versículo temos duas partes. E a espada do Espírito, né? O que é a espada do Espírito? Vou colocar para você. A espada do Espírito. Ou seja, o instrumento de ataque contra as forças de Satanás. É a palavra de Deus. Coloquei uma referência para você de João 5:39. A espada do Espírito, meu irmão, ela te dá vitória. Ela te faz avançar. A espada é para isso, tanto para atacar como para defender. Então você tem que ter essa espada. Você tem que estar revestido, tem que ter conhecimento, né? Coloquei um versículo aí, ó, João 5:39, que diz assim: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. O cristão que não estuda a palavra, o cristão que não procura, meu irmão, se aprofundar na palavra de Deus, ele é uma presa fácil na mão do inimigo. É uma pessoa vulnerável na mão do inimigo. Então, tenha essa arma também na sua vida. O cristão, aquele que é de Deus, tem que conhecer a palavra, irmãos. Você tem que estudar a palavra. Você tem que ter a palavra de Deus para que você venha realmente fazer a diferença. Então, foram aí explicado todas as partes da armadura, de uma maneira bem simples para que você compreenda e para que Deus venha, meu irmão, falar mais ao seu coração. Amém? Você entendeu? Espero que tenha te ajudado com esse estudo, que o Espírito Santo fale mais ao seu coração. Glória a Deus. Então, se você gostou desse